Olá, nós estamos aqui, boa tarde a todos, estamos para mais uma live do CVM Educacional no Instagram. O tema de hoje será investimentos no exterior. Nós temos aqui um professor com bastante experiência no tema, o professor Arthur, que vai abordar hoje de investimentos no exterior aqui na nossa live. Temos já algumas perguntas que foram encaminhadas pelo público, mas você também, que quiser, pode mandar nos comentários as suas dúvidas, as suas questões, que elas vão ser abordadas aqui durante a live. Tivemos alguma dificuldade de conexão inicial, mas que bom que agora foi possível o professor se conectar. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Está nos ouvindo bem? Estava ouvindo um barulho, uma espécie de uma microfonia, não sei se era aqui, mas está tudo ok. Agora eu estou ouvindo bem, então gostaria de agradecer a sua presença nessa live. O professor Arthur, ele tem uma grande experiência na temática. Arthur Vieira de Moraes, ele como eu falei, a gente fez uma tentativa antes, agora é a segunda, mas, enfim, para quem está chegando agora, ele é doutorando em administração pela FEA USP, mestre em administração, tem pós-graduação em produtos financeiros e gestão de risco, é consultor de valores imobiliários e professor de finanças em várias instituições, dentre as quais eu cito a B3 Educacional, a B3 que é uma grande parceira aqui do nosso canal CVM Educacional, com qual a CVM tem uma cooperação já há muitos anos. Antes da gente iniciar, eu queria dizer novamente que as opiniões nesse canal que a gente transmite durante a live são nossas, não necessariamente das instituições que a gente representa, enfim, sendo opiniões, portanto, meramente pessoais, não necessariamente das nossas entidades. Eu queria, então, já fiz essa apresentação, professor, se você puder falar um pouco de você, da sua atuação, e aí a gente passaria para as questões que já recebeu aqui anteriormente ao início da live. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade, muito, muito bacana. Eu acabei me tornando professor de finanças e ter a oportunidade de cooperar, levar a educação financeira junto com a CVM é realmente recompensador. Mas eu sou regulado, eu sempre fui regulado da CVM, Vasco. Em 1999 eu comecei como agente autônomo antes na verdade, ser chamado de agente autônomo, né? A gente, na época, era chamado de corretor de bolsa. Corretor de bolsa. Tinha que fazer uma provinha também, uma certificação, mas ainda não era com a CVM, era com o RGA, que era o Registro Geral de Autônomos. Depois, então, passei a ser agente autônomo e fui de 1999 a 2018, trabalhei em corretoras de valores. E depois me tornei consultor de valores imobiliários quando a CVM alterou e deixou muito melhor a regulamentação dessa profissão, né, dessa colocação no mercado. Aí me afastei do dia a dia de corretores de valores, mas continuei ligado ao mercado financeiro. E nessa jornada, em 2012, eu comecei a dar aula. Então, paralelamente, por um tempo, eu era agente autônomo e professor. E aí, depois, a jornada de professor acabou se tornando a minha primeira e principal ocupação. Então, hoje eu pego a experiência de mercado e tudo que eu venho estudando e coloco à disposição de profissionais, muitos cursos em company e do público em geral, né? Eu queria comentar aqui também que a CVM possui várias ações de educação financeira e de investidores, e uma das mais antigas ações de educação é um programa de formação de professores universitários, que é realizado em parceria com as entidades do Comitê de Educação da CVM, a B3, a Ambima, o IBRE, a PIMEC, a ANCOD, a Brasca, várias instituições, a Planejar, e lá a gente tem tido a oportunidade do professor Arthur atuar como professor da Bolsa em várias aulas para o público aí, universitário, os professores. Aqueles que quiserem ter mais informações sobre isso, basta acessar o canal, o nosso site investidor.gov.br, que lá tem todos os livros
além das publicações da CVM, tem uns livros top, né, que são para professores universitários, e também as informações sobre o programa. Mas voltando aqui sobre o tema de hoje, aproveitando a sua enfim, atuação também como professor, a gente está num momento muito peculiar da nossa economia, o movimento dos investidores indo para a renda variável, pensando em novas alternativas. A CVM também está atenta e tem respondido a esse anseio, né? Com muito cuidado, mas também oferecendo cada vez mais novas oportunidades aos investidores. Então, se você puder falar um pouquinho assim sobre o cenário macro, essa relação entre o patamar de juros, como anda a economia e essa demanda dos investidores por investimentos internacionais, eu acho que daria assim, um bom ponto de partida para as questões seguintes. Legal. A demanda por investimento internacional é crescente, né? Muita gente chegando ao mercado, chegando em um momento do mundo diferente, a comunicação é muito fácil, né? As fronteiras são diferentes nesse mundo digital, e então muitos investidores já entendendo a importância e demandando a diversificação internacional. Mas não foi assim, não era assim até pouco tempo atrás. O brasileiro é muito fechado nesse aspecto. Se olhar para outras economias mais tradicionais, mais avançadas, a diversificação internacional é muito difundida. E aqui no Brasil não, por N motivos, até porque a taxa de juros era muito alta, e aí você tinha lá uma relação de risco e retorno diferente. Eu brinco que a lei da física não valia aqui no Brasil, no mundo dos investimentos. Você soltava a maçã, ela ia para cima em vez de ir para baixo, né? Porque o investimento menos arriscado de todos era praticamente o mais rentável de todos eles, quando a taxa de juros era 15, 20, 30% ao ano. Então isso também não gerava estímulo ao investimento internacional. Embora, eu diria que uma primeira grande onda que eu vi, pelo menos nesse meu caminho de pouco mais de 20 anos de mercado, tenha sido, se não me engano, lá por 2015, né, quando a instrução CVM 555 foi reformada. E ali era uma situação em que a economia ia muito mal, a bolsa ia muito mal, os juros estavam muito altos, e havia uma demanda de investidores para investir em qualquer lugar que não fosse o Brasil, assim, me deixa investir fora do Brasil, porque a situação estava muito difícil. E a CVM, como sempre, atenta às demandas do mercado, ela dobrou, né, a possibilidade de exposição internacional, de 20% para 40%, mas em veículos específicos, fundos multimercados, para investidores específicos e tal. Não eram veículos de investimento naquela época tão populares ou tão acessíveis. Agora, com o juro baixo e com toda a revolução tecnológica que a gente vem acompanhando, o mercado como um todo é muito acessível, os custos são muito baixos, muitos intermediadores, corretoras, nem cobram mais corretagem para as operações, né? Então agora tem um público novo que é capaz de investir. Assim, o montante de dinheiro que alguém tem para investir não é mais uma barreira. Qualquer um pode investir com um pouquinho ou com um monte de dinheiro. Naquela primeira onda que eu cito, em 2015, o investimento internacional ainda era para o investidor de grande porte, aquele que queria fazer via fundo de investimento aqui, né? Fora quem sempre fez offshore, investindo diretamente lá fora. Agora não, agora investia para todo mundo no Brasil, fora do Brasil, e cada vez mais com opções de fazer aqui no Brasil essa diversificação internacional. E eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente precisa divulgar melhor, né? Perfeito. Então, a taxa de juros hoje, ela cai de um jeito em que eu olho, bom, eu faço um investimento, por exemplo, num fundo imobiliário, que eu acompanho bastante, para ganhar 6% ao ano, bom, mas tem opções de ganhar isso em países maiores, em economias mais avançadas, ou muito próximo disso. Então agora a relação de risco e retorno ela fica mais equilibrada. Talvez eu aceite ganhar 4,5% ao ano na Europa, na Alemanha, ao invés de só ficar com 6% ao ano no Brasil. Quando eu tinha 12%, 14%, 15% ao ano no Brasil, fica mais difícil de topar essa diversificação internacional. Agora não, né? Com juro baixo a gente fica mais equiparado a patamares de retornos mais normais em outras economias. Esse novo cenário para investimentos, que tem gerado também essa demanda dos investidores por informação e por opções
de novos investimentos, no exterior. Como é que você vê, então, o investimento internacional como uma opção para diversificação de carteira? Como é que o investidor faz isso? Agora tem umas opções para o investidor de varejo também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Como é que você vê, então, uma carteira com ativos que estão referenciados no exterior e a necessária diversificação, ou recomendada diversificação de uma carteira? Tá, o investimento internacional ele se justifica justamente pela diversificação. Por que razão eu vou investir em empresas em que eu tenho mais dificuldade de acompanhar, em países que eu conheço menos a legislação, que não estão tão fáceis, tão próximos? Por quê? Para diversificar, para diluir ainda mais os meus riscos, né? E existe na literatura aí de finanças, o investimento ele apresenta dois fatores de risco. Um é individual, né? Então eu invisto nas ações da B3, eu estou correndo o risco individual daquela empresa ter um problema. A outra parcela de risco é o risco sistemático, que independe se a empresa está numa fase boa, fase ruim. A economia, a política, o sistema todo, o Brasil, vamos dizer assim. Esse risco, ele em tese, não é diversificável se eu estiver investindo só aqui dentro do Brasil. Agora, se eu tenho Brasil, se eu tenho Estados Unidos, se eu tenho Chile, se eu tenho Alemanha, continua existindo uma parcela do risco que é sistemática. A gente viu ano passado, ainda vive com a pandemia, mas viu em março, abril do ano passado, todos os países, todos os sistemas sendo afetados de uma única vez. Mas isso é muito, muito raro de acontecer. E ainda que tenha sido afetado de uma só vez, veja como cada economia sai numa velocidade diferente dessa crise. Nesse momento o Brasil ficando para trás, patinando, a China saiu muito mais rápido, agora os Estados Unidos vai se recuperando. Então, se eu tenho outros países, eu tenho outros sistemas no meu portfólio, eu consigo diminuir ainda mais esse pedacinho do risco que não tem como eliminar, que é o chamado risco sistemático. Não dá para eliminar, ele sempre sobra uma parte do risco. Imagina, se eu invisto numa ação só, estou usando o B3 como exemplo, uma parte desse risco é o risco dela. Então, digamos que este pedacinho aqui, ó, é o sistemático. Ó. Se eu diversificar, não tiver só B3, tiver várias empresas na minha carteira, o que era o risco individual eu consegui mandar embora. O sistemático não tem como zerar, ele sempre vai sobrar. Mas se eu colocar outros países, outros sistemas, eu diminuo ainda esse pedacinho do risco. Então é para isso que a gente diversifica e por isso a diversificação internacional, para conseguir diminuir ainda mais. Isso para quem investe ao longo prazo é o que deve ser buscado, né? Preservar o seu patrimônio primeiro e multiplicar o seu patrimônio. Mas o primeiro olhar é sempre da preservação. Então a diluição de risco, a dispersão de risco é super importante. Mas, óbvio que o investidor ele quer retorno. Por isso que eu dizia, quando a taxa de juros era muito alta e o juro acaba também balizando os retornos esperados da renda variável, tudo bem, eu vou abrir mão de risco se eu fizer uma diversificação internacional, mas, poxa, eu tenho 15 aqui no Brasil, eu vou ganhar 4, 3 lá fora, a balança aí era descompensada. Agora não. Então tá bom, eu vou ter a maioria dos meus investimentos no Brasil, com uma expectativa de 6, 7, 8, vou aceitar uma expectativa de retorno menor, mas numa economia que eu espero que também tenha, que balance muito menos, que tenha menos influência do cenário político, do cenário econômico. E aí isso tudo vai compondo no meu portfólio. Não, você colocou conceitos muito importantes, palavras assim, chave aqui, né? Preservar, né? Risco, que acho que é um tema que está presente ao pensar em retorno, tem que pensar também no risco. Sim. É o que você explicou, o risco sistemático, o risco, enfim, do próprio papel do próprio emissor, né, que não se está ali dentro daquele ambiente, dentro daquela economia. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu queria aproveitar, que nem todos os investimentos no exterior são iguais, né? Existem investimentos regulados e investimentos não regulados. Sim. Então, acho que se você puder falar um pouquinho, de repente eu também falo um pouquinho da CVM aqui, mas, porque já chegaram algumas perguntas aqui, por exemplo, sobre Forex, então, quando nós estamos falando em diversificação aqui de investimentos no exterior, eu acho que o propósito aqui dessa live é falar daqueles investimentos regulados, né?
Você pode falar um claro. pouquinho aí sobre da sua perspectiva enquanto professor dessa diferença do regulado e do não regulado? É. Você vê como geralmente essa preocupação que você tem como regulador, eu também como professor, ela encaixa no que a gente estava falando de retorno e risco, né? Essas perguntas são daqueles investimentos que vêm geralmente com uma promessa de ganho alto e rápido, não é verdade? E quando eu falo assim, diversificar é para diminuir o risco do seu investimento e tal, a gente não está falando que é para aumentar o retorno e a velocidade do retorno, está dizendo que é para preservar o patrimônio e manter uma constância de retorno. Mas existe uma série de ofertas de coisas não reguladas e muitas vezes existe uma diferença, né, Vasco? Tem coisa que não é regulado porque não é nacional, mas que não exatamente é um golpe, ou seja, ilegal, mas muitas vezes tem coisas ilegais e não reguladas pela CVM, e aí essas coisas são situadas fora do Brasil até para fugir da alçada do regulador nacional, né? E o investidor ele tem que buscar entender isso, que o fato de não ser regulado já é um risco em si, e se alguma coisa traz uma promessa de ganho rápido, de ganho fácil, seja lá o que for, não tem como ser verdade. Eu sempre brinco que ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Se alguém te prometer o contrário, em qualquer uma das situações, sai fora porque não pode ser verdade, né? Mas então, na dúvida, ao se deparar com investimento como o Forex, como outra coisa que é super popular hoje, anuncia até para quem está jogando no seu celular, e aquele negócio da opção binária. Sim. Olha, daqui 1 minuto você vai ganhar ou vai perder e tal. Eu não preciso ser um gênio de mercado para falar, você que está assistindo, você vai perder, né? As probabilidades estão contra você. Mas na dúvida, então, antes de começar a fazer esse tipo de coisa, vá ao site da CVM e procure o nome. Se ele for regulado, ele vai estar lá. Se você procurar o meu nome no site da CVM, você vai encontrar. Meu nome, eu estou regulado, eu estou autorizado a ser um consultor de valores imobiliários. Nada mais do que isso, né? Então, procure o nome da empresa, o nome do tipo de investimento, tudo isso no site da CVM, certamente já vai encontrar informações. Mas é uma preocupação grande, né, Vasco, do regulador isso, né? Sim, e a gente tem aqui muitas denúncias. Ano passado, só no canal de delações anônimas, nós recebemos 780 denúncias de ofertas irregulares. Nossa. E de março a dezembro, várias viraram investigações. Muitas delas, nem todas, mas muitas delas eram ofertas de investimento no exterior. Em alguns casos, pouquíssimos os investimentos de fato existiam, mas na maioria, quer dizer, não era regulado da CVM, mas de fato era um ativo no exterior, uma corretora no exterior, mas em muitos casos são golpes financeiros e muitas vezes bem disfarçados, com opções tecnológicas, prometendo, enfim, um paraíso aqui na Terra de rentabilidade, baixo retorno, com e infelizmente muitas pessoas caem nessas ofertas e é muito difícil proteger. Eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, antes de passar para a próxima pergunta, que quando o investidor está atuando no âmbito de um mercado regulado, ele tem um órgão regulador ali responsável pela proteção. Então, se há algum problema com um participante registrado na CVM, um analista, um intermediário, uma corretora, ele pode reclamar à CVM, a CVM vai verificar, pode abrir um processo, enfim, a CVM tem condições e meios de atuar. Quando se trata de uma oferta irregular ou de uma oferta no exterior, lícita lá fora, mas que não está na nossa jurisdição, a CVM não pode intervir, não tem poderes. Então, a gente vê com muita, às vezes, frustração, pessoas perdendo seus recursos, poupança, muitas vezes acumulada, reservas financeiras ao longo de anos, mediante promessas para investir em sites no exterior. Quando você vai lá, aquilo ali é um domínio no exterior, num servidor lá. É muito difícil a gente recuperar, de alguma forma, o próprio investidor recuperar os recursos. Então, tenham bastante atenção, acho que olhem o site da CVM e como o professor recomendou aqui. Então, eu vou passar já para a próxima pergunta, que seria exatamente, acho que o principal aqui, quais seriam as opções que tem hoje no mercado brasileiro para o investidor que quer fazer essa diversificação? Se você puder falar um pouquinho das principais.
Então vamos lá. A primeira aí, que já é mais antiga, é por meio dos fundos, o chamado Fundo 555. É aquele fundo de ações, é o fundo multimercado, o fundo de renda fixa. Sempre houve possibilidade de investimento internacional, e esse é um investimento indireto, né? Eu, investidor, compro cotas de um fundo e um gestor vai fazer essa alocação para mim, parte no Brasil, parte fora do Brasil. Então a CVM permite, e o regulamento do fundo vai confirmar ou mudar aquela quantidade de exposição para menos, nunca para mais, né? Então, no máximo ele pode ter 40% de investimento lá fora, se for para investidores comuns, e se for para investidor profissional, aí pode ter 100%. Então, para o público de varejo, ele pode investir num fundo de ações, um fundo multimercado, que no regulamento permita a alocação internacional. Já é uma maneira. E aí é uma alocação marginal, né? Na maior das hipóteses, assim, 40%, não mais do que isso. Agora, de uns tempos para cá, vem aparecendo opções mais simples, negociadas direto em bolsa, mais simples não necessariamente, mas negociadas direto em bolsa, em que me permite um investimento mais direto, mais direcionado, ou até um investimento super diversificado por meio de um fundo listado em bolsa. Então, estou falando principalmente dos BDRs, que são recibos de ações, já vou explicar o que é isso, e dos ETFs, que são fundos de índice. Especificamente os BDRs, eles sempre existiram, não é nenhuma novidade, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Mas a CVM tinha um outro posicionamento, né, de não permitir que o investidor comum tivesse acesso a negociar esses recibos aqui no Brasil. E isso mudou, muito provavelmente por causa da lei da liberdade econômica. Então, para quem não sabe o que é um BDR, ele é uma cópia, ele é um recibo de um valor mobiliário, uma ação ou coisa parecida negociada no exterior. Então, imagina que tem uma empresa americana negociada na Bolsa de Nova York e ela não tem interesse em ter ações dela negociadas aqui no Brasil, em ser uma companhia brasileira. As ações são negociadas lá. Um banco estrangeiro vai e compra um lote dessas ações e guarda, né, faz a custódia, a guarda. E aí, em parceria com uma instituição financeira, um banco aqui no Brasil, fala, ó, eu comprei uma quantidade de, por exemplo, 1 milhão de ações da Coca-Cola e eu vou guardar essas ações, não vou fazer nada com elas. Então, o Banco Brasileiro emita um recibo de que eu tenho essas ações e que eu não vou vender. E esse recibo ele passa a ser negociado aqui na B3. Então, o investidor nacional ele compra o recibo, vende o recibo, aquilo é uma cópia, né, exata das ações que estão guardadas com o Banco Internacional, e isso permite com que ele, então, tenha o mesmo resultado sem ter que abrir conta no exterior, negociar no exterior e tudo isso. Então, é um programa que existe no mundo inteiro. Esse BDR, o B de Brazilian, né? É uma sigla em inglês que é Brazilian Depositary Receipts. São recibos de depósito. O B é de Brasília, mas tem o A de América, enfim, tem no mundo inteiro. Isso sempre existiu, mas a CVM não permitia, no caso dos não patrocinados, que o investidor pessoa física tivesse acesso. Porque, né, o emissor não precisa cumprir as nossas regras, não precisa publicar demonstração financeira em português, nos nossos parâmetros e tal. Houve uma mudança de interpretação e encontrou uma demanda, né? Isso que foi curioso. Encontrou uma demanda. Então, desde o final do ano passado, qualquer investidor pode comprar esses BDRs. Então, já é uma maneira bem simples, direcionada, de investir em ações, não só americanas, mas de várias empresas de estrangeiras, de outros países. Com isso, veio também a possibilidade de comprar fundos negociados em bolsa, que são os chamados ETFs, né? A sigla em inglês, ETF, eu prefiro facilitar e chamar de ETF. Ele é um fundo passivo que simplesmente replica a carteira de um índice. O mais conhecido índice no Brasil é o Ibovespa, e ele é teórico, né? A B3 ela não tem aquelas ações. Ela calcula, olha, se eu tivesse tantas ações de Itaú, de Petrobras, de Bradesco, nas proporções de cada uma delas dentro da carteira do índice, essa carteira valeria X mil pontos, né? Ela traduz isso em vez de reais em pontos. Essa carteira é teórica. O que faz um fundo passivo, um ETF? O gestor pega o dinheiro do cotista e dá lá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pega a carteira teórica que a B3 divulga
e compra exatamente as mesmas ações nas mesmas quantidades. Então, o fundo ETF ele vai ter exatamente o mesmo retorno do índice que ele persegue, do índice que ele replica. O Ibovespa é mais conhecido, mas existem índices internacionais. Então, tem ETFs nacionais que replicam o índice S&P 500, que é o que seria o Ibovespa dos Estados Unidos. Tem 500 ações, maiores ações daquela economia. E tem um ETF que replica um índice de ações da China. Agora, juntando os dois conceitos que eu acabei de explicar, vieram, junto com esse novo posicionamento, BDRs de cotas desses fundos negociados em várias bolsas mundo afora. Então, hoje já existe uma gama de possibilidades, Vasco, via cota de BDR da cota do ETF, né? Eu posso comprar um fundo que replique índices de uma vez só, tá? 23 países desenvolvidos e 27 economias emergentes. Uma única cota de ETF me leva a esse nível de diversificação. Ou, se eu quero só Estados Unidos, ou só Canadá, ou Europa toda, ou só Ásia, ou só Japão, ou só China, ou se eu quero estratégias de dividendos, ou se eu quero estratégias com empresas consideradas de bons padrões de ESG, né, de governança, de padrões ambientais e sociais, enfim. E é só o começo disso, é só o começo. Então, a gente precisa repensar os nossos investimentos. Eu, como investidor e como profissional, e ainda mais como professor, eu tenho que repensar o meu portfólio de investidor e a minha aula, a minha forma de abordar agora o assunto. Porque foi tudo muito rápido, como tem sido nos últimos anos, mas a verdade é que todo mundo passou a ter acesso muito simplificado a investir no mundo inteiro, de uma maneira global, com pouco dinheiro, com a facilidade de fazer isso no Brasil, em reais, né, e pelo seu celular. Dá para fazer diretamente lá fora? Dá, tem vantagens e desvantagens em relação a isso, mas eu acho que a acessibilidade e a facilidade de fazer tudo isso em reais tem que ser bem pontuada para todo mundo. Assim. Então, chegou, a possibilidade é para qualquer um. Diferente lá de 2015, que ainda era para um público mais de alta renda, agora não importa o quanto alguém tem para investir, ele tem à disposição a facilidade de investir no mundo inteiro, por estratégias, por localidade, inclusive investir em ativos que replicam commodities como ouro e prata, e até criptoativos, aí está para chegar um ETF nesse sentido. Perfeito. É interessante que a gente viu dados recentes sobre esses BDRs de ETF que têm sido procurados também para fazer estratégias ESG, né? Sim. Porque no exterior você tem muitas opções de ativos que são assim, sustentáveis, ou verdes, ou sociais, sustentáveis. Então, a gente tem visto isso também para quem está procurando uma carteira que tenha fatores ambientais, sociais ou de governança diferenciados. Tem várias perguntas aqui. Eu acho que a partir dos seus comentários, mas eu vou colocar aqui antes de passar para as perguntas que estão chegando agora, das perguntas que eu tinha pegado antes, se você pudesse falar um pouquinho assim, quais são os pontos, você citou várias alternativas, né? Quais são os custos e quais são os pontos de atenção de cada uma delas, né? O que o investidor precisa prestar atenção, ressaltando para o público que a CVM não é responsável pela parte tributária. Então, nas nossas ações, a gente não fala de tributos, porque isso é da Secretaria da Receita Federal, da Receita do Brasil. Mas você, como professor, pode falar. Então, se você fica à vontade para comentar os aspectos de interesse aí para os investidores. Então, a alternativa mais simples, mais confortável, vamos dizer assim, não do ponto de vista de retorno, de estratégia, mas pensando em tudo que envolve depois tributação, é investir por meio de fundos de investimento, o fundo multimercado, o fundo de ações, o fundo 555. Porque aí tem um administrador, tem um gestor, ele vai fazer toda a apuração, recolhimento de imposto de renda na fonte, tal, facilita muito a vida do investidor, ele só recebe depois um comunicado lá, né, um informe de rendimentos e faz a sua declaração. Agora, quem quiser comprar BDRs ou comprar ETFs internacionais,
ele precisa apurar o imposto de renda a pagar. Então, se eu vender com lucro, sou eu que tenho que apurar. E em muitos casos, o BDR em si, que representa uma ação, ou o BDR que representa um ETF, um fundo, essas companhias e os fundos, eles podem distribuir proventos, principalmente dividendos. Tá? E aí como isso funciona? Lembra que eu estou usando como exemplo a Coca-Cola. Ela pagou dividendos, quem recebe? O acionista, que é o banco lá fora. Então ela paga em dólares os dividendos para este banco. O que vai acontecer? O investidor que tem o recibo, ele vai receber em reais. Mas primeiro vai ficar, no caso dos Estados Unidos, o imposto de renda, 30% do dividendo. E se for uma empresa que não é americana, que é da Bélgica, não sei, talvez tenha um imposto e se tiver, vai ser retido lá, né? Então primeiro retém a tributação do país de origem, depois faz a conversão de dólar para real, tem o IOF, que é um tributo nacional por causa dessa operação de câmbio, e aí, por fim, tem a remuneração desse intermediário, que é essa instituição financeira aqui no Brasil. Eles podem cobrar o quanto eles quiserem, mas é mais ou menos entre 3% a 5% do valor líquido. Então, digamos que pagou lá $1 de dividendo por ação, numa conversão simples isso daria R$ 5,50, mas então $1 tira 30% em dólar de imposto de renda nos Estados Unidos, pega 70 centavos de dólar, converte para reais por 5,50, por exemplo, tira o EOF disso, o que sobrou, 3% do que sobrou, ou 5% do que sobrou, a instituição aqui brasileira vai cobrar pelo serviço dela. Outras possibilidades, às vezes você tem eventos em que a empresa está fazendo uma nova emissão de ações e eu quero participar e quero comprar novas ações, o intermediário vai fazer isso por mim. Então o banco aqui brasileiro fala com o banco estrangeiro para exercer aquilo e tal, e também vai cobrar. Toda vez que eu tiver uma movimentação de ativos ou de dinheiro, eu vou pagar uma taxa para esse intermediário. Afinal de contas, ele presta um serviço que não é gratuito e é assim que ele é remunerado pelo serviço dele. Então tem essa diferença. Eu poderia ter as ações direto lá fora, receberia sem pagar essa taxa? Poderia, mas eu teria que fazer câmbio do mesmo jeito. E tem uma questão que pouca gente pensa, que é a questão sucessória. Se eu vier a falecer, se minha filha e minha esposa são minhas herdeiras. Uma coisa é, eu tenho BDRs aqui no Brasil, na corretora em que eu estou acostumado, elas vão ter a maior facilidade de encontrar tudo isso e de receber a partilha delas. Agora, se eu tenho, então, um pouco de ações nos Estados Unidos, um pouco de ações na Bélgica, um pouco de ações na China, como que faz? Né? Eu tenho que ter um advogado em cada lugar, eu tenho que ter um advogado aqui que vai viajar tudo isso. Qual o custo de tudo isso? Qual é a regra sucessória? Tem países que, dependendo do valor que você tiver investido, o governo é seu herdeiro. Nos Estados Unidos, a partir de um valor X, eu não me lembro de cabeça, 40% é do governo. Sua família vai ficar com 60%. Então, a facilidade de ter o BDR está tudo debaixo da regulamentação nacional, inclusive da tributária. Facilita muito a vida. Qual que é um ponto de atenção do ponto de vista de risco, Vasco, que ninguém pode deixar de prestar atenção? É a variação cambial. Eu compro em reais, mas esse valor em reais nada mais é do que a conversão do preço das ações, daqueles ativos na moeda local, geralmente o dólar. Então eu posso ter feito investimento numa empresa que valorizou 10%. No entanto, o dólar desvalorizou 15% em relação ao real. Qual é o resultado desse meu investimento? É menos 5%, numa conta muito simples. Tá? Eu vou ter sempre a questão da variação cambial. Isso tanto faz se eu fizer aqui no Brasil pelo BDR, se eu fizer lá fora diretamente. Porque em algum momento eu vou ter que fazer uma conversão, se eu quiser trazer esse dinheiro para o Brasil. Então a gente tem que lembrar que o investimento internacional é importante para diversificar, mas que há limites. Tá? Não vou me antecipar muito, a gente ainda vai falar disso, mas eu não deveria ter todo o meu dinheiro também em investimentos internacionais. Porque tem um fator risco aí que é a variação cambial, que, embora, por um lado, diminua aquele risco sistemático e tal, tem um outro risco que é o risco da variação cambial. Eu posso pegar uma fase em que o dólar desvaloriza, parece que não, mas isso acontece. Nos últimos tempos a gente só vê o dólar subir, mas ele também cai.
e isso pode ser prejudicial ao retorno dos meus investimentos. Então, tem que pensar sempre no prazo. Se a gente olha agora para a Bolsa Americana, ela só subiu nos últimos anos e o dólar só valorizou aqui no Brasil em face ao real. Então você tem a sensação que a melhor coisa do mundo vai dar sempre certo. Não é assim. E é por isso que você diversifica. Eu falo para os investidores que se você já está nesse ponto de diversificar, você tem um portfólio. Se você olha para o seu portfólio e tudo tá subindo, ao invés de se sentir um gênio, você deveria repensar o seu portfólio. Você está mal diversificado, não é? Então, é para isso que a gente tem vários ativos diferentes, de países diferentes, de classes diferentes. E nesta, quando eu começo a fazer o meu investimento internacional, vem um outro risco aí, que é o risco cambial. Por isso que eu também não devo ter muito do meu patrimônio atrelado a ativos estrangeiros. E quando você falou de BDR, eu acho que poderia fazer talvez uma distinção aqui do BDR patrocinado para o não patrocinado. Certo. Acho que para só olhar o BDR achar que é tudo a mesma coisa, mas a gente tem essa grande diferença, além de ter os diferentes níveis. E eu acho que você, com a sua explicação, já abordou uma pergunta do Tiago aqui, que ele tinha consultado se investir direto no exterior era muito melhor do que investir por meio de BDRs e ETFs. Eu acho que você já colocou aí os custos, as dificuldades, as diferenças. Um pontinho só para eu acrescentar para o Thiago. A liquidez. Evidente que se eu for comprar ações da Coca-Cola na Bolsa Americana, a liquidez, o número de negócio, o volume de negócio é, sim, estupendo. Provavelmente a Coca-Cola deve ter um volume maior do que toda a Bolsa brasileira diário, tá? Agora, se eu for olhar aqui o meu livro de ofertas da BDR de Coca-Cola, eu posso ter a sensação de que tem poucos negócios. Mas existe uma figura que é regulada pela CVM, que é importantíssima, que é o do formador de mercado. Então, tem um intermediário, que é um profissional contratado, que ele garante um nível de liquidez. Ele coloca ofertas de compra e venda, tudo isso regulado, não tem nenhum espaço para manipulação de mercado, muito pelo contrário, até porque você tem o referencial do preço da ação lá fora. Então pode parecer que a liquidez aqui no Brasil é pequena, evidente que ela é menor do que a liquidez no país de origem, quando é os Estados Unidos, mas existe liquidez para todos os níveis de investidores, porque tem esse profissional que é o formador de mercado. Perfeito, acho que completou bem a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Se a gente não responder aqui, a gente responde depois da live. Agora, sobre os BDRs, o patrocinado, não patrocinado, você pode falar um pouquinho da diferença? Sim. Sem entrar nos níveis para não ficar uma coisa burocrática, mas a diferença de patrocinar ou não patrocinar. Esse nome é meio estranho, mas quem patrocina a operação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para entender no final qual é a natureza desse BDR. Uma coisa seria a Coca-Cola, um dia, por uma decisão estratégica, falar, pô, eu queria ter ações negociadas na Bolsa lá do Brasil. Então, a gente poderia emitir ações, captar recursos em reais para expandir a nossa operação no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria montar a Coca-Cola do Brasil. Eu quero continuar sendo uma empresa aqui, né, americana e tal. Então, ela patrocina a emissão desses recibos. E para isso, na prática, se ela quer captar recurso em dinheiro, ela só não deu o passo de abrir a empresa, porque ela tem que chegar na CVM e cumprir todas as regras e regulamentações que uma empresa nacional vai cumprir. Então, a Coca-Cola, no meu exemplo, está patrocinando a listagem desses recibos. Outra coisa a Coca-Cola não tem interesse em ter ações negociadas aqui ou recibos aqui, ela não quer captar dinheiro em reais, já que ela pode captar dinheiro em dólares a qualquer momento, mas os intermediários que vão ganhar dinheiro com isso, né? Todo mundo vai ganhar suas taxas, o banco americano, o banco aqui no Brasil, a própria B3 que cobra taxa sobre a negociação, interessa para todo mundo também no ponto de vista econômico. Então, eles têm interesse que ações de empresas que são bastante demandadas, que são bastante populares, sejam listadas aqui via recibos. Então, quem patrocina um BDR não patrocinado? Não é a Coca-Cola, é o banco estrangeiro junto com o Banco Nacional, e não que a B3 patrocine essa operação, mas ela tem interesses e vantagens econômicas nisso também. Então, essa é a diferença de quem foi a iniciativa de listar esses recibos aqui. Se é da própria empresa que emitiu as ações, então o BDR é patrocinado.
Se é dos intermediários financeiros, ele é não patrocinado. E, na prática, há pouquíssimos BDRs patrocinados, né? Porque uma empresa americana, uma empresa europeia, ela tem mais acesso a recursos em moeda local num mercado maior, no próprio mercado dela, do que no mercado nacional. Então, a maioria dos casos dos BDRs aqui são não patrocinados. Entendi. Acho que você explicou bem aí essa questão e talvez a gente pudesse aproveitar, porque teve uma pergunta aqui sobre a falta de BDRs para o varejo. Você vê esse mercado crescendo com ofertas? Qual o seu prognóstico aí, você que acompanha de tão perto o mercado? Sim, tá crescendo bastante. O interesse aumentou demais. Assim, havia até uma ansiedade, porque entre a CVM autorizar e a B3 conseguir operacionalizar, isso demorou uns 2, 3 meses. Havia uma ansiedade dos investidores pelos BDRs. Então, sim, tem interesse. Mas, como em tudo, Vasco, e se a gente pensar, já são mais de 700 listados, uma coisa é eu ter vontade, dinheiro, interesse de investir, então, em BDR. Outra coisa é, na hora que eu me deparo com aqueles 700 e tanto, em qual que eu vou investir? Não é porque é uma empresa estrangeira que é bom, não é porque é bom que está num preço adequado. Não é? E a responsabilidade do resultado do investimento é do investidor. Isso tem que ficar sempre muito claro. Então, a demanda ela vai aumentar quando houver um trabalho educacional maior, quando houver um apoio profissional maior, que já começa a acontecer. As próprias instituições financeiras começam a fazer material sobre BDR, os analistas de valores imobiliários já tem alguns que começam a fazer carteiras recomendadas desses BDRs, de ativos internacionais. Então, uma vez que abriu um mundo, foi muito rápido. O ano passado eu falava assim, cara, eu como professor, o que aconteceu? Né? Parece que eu não desaprendi do que eu já sabia, mas o que eu sabia virou muito pouco de repente, porque no último trimestre de 2020 abriu um mar de novas oportunidades de investimento com a chegada dos BDRs para o público em geral, né? Então, os intermediários financeiros também estão se preparando para isso, e à medida que tiver cada vez mais, então, relatório de análise e conteúdo educacional dos intermediários, essa demanda vai ser melhor atendida. E já fica isso como um grande ponto para quem está assistindo, que é procure a ajuda de um profissional. Todos eles vão ser regulados e autorizados pela CVM, então é o agente autônomo, é o gerente do banco, que nesse caso é regulado pela Ambima, mas num nível muito próximo, é o consultor de valores imobiliários, é o analista de valores imobiliários, ou ainda o gestor de recursos profissionais, se você for fazer isso via fundo 555. Mas procure um profissional de mercado. Eu sei que a rede social tem um apelo muito grande, tem gente que consegue falar de uma maneira mais engraçada, menos burocrática, você gosta daquilo, mas na hora de investir o seu dinheiro, aí não é o mais famoso, não é o que tem mais seguidores que importa. É aquele que é profissional, habilitado, certificado, fiscalizado pela CVM, inclusive, o que te leva a um conforto muito grande, né? Procure este profissional habilitado para entender, então. Eu queria que alguém me ajudasse. Qual o BDR escolher? Quem pode te ajudar a isso? De uma maneira ampla, é o analista de valores imobiliários. De uma forma individual, o consultor de valores imobiliários. Então, aí você contrata o consultor, ele olha o seu perfil e fala para você comprar essa e essa. Ou o analista, ele vai lá e solta um relatório, que é público para todo mundo. Mas ele tem que ser analista e autorizado pela CVM. Tá? Vá procurar profissionais qualificados. Quando eu falo qualificado, autorizado pela CVM. Né? Sim, existem excelentes conteúdos educacionais, enfim, oferecidos por vários professores e tem um material muito bom, mas de fato, na hora de tomar uma decisão de investimento, os profissionais regulados pela CVM ou pela autorregulação, eles seguem aí regras específicas e estão sujeitos à supervisão. Então, acho que esses profissionais o investidor deve considerar, né, antes de tomar uma decisão de investimento, especialmente quando ele
está num produto que ele está experimentando aos poucos, tem menos familiaridade e está nesse processo de aprofundamento. Olha, a sua live gerou dezenas de perguntas aqui, Que bom. É uma inflação de perguntas, a gente está com um problema agora de tentar responder. Então, eu vou... tinha uma pergunta que se puder responder rapidinho, as outras a gente tenta fazer, assim, sei lá, 30 segundos, se for possível. Nos limites de diversificação internacional para o perfil do investidor, aí não é uma opinião da CVM. Você, como professor, o que você acha que é razoável? Legal. Bom, claro, isso é perfil, né? Investimento é portfólio, portfólio é perfil. Então, nada vale para todo mundo, assim. O que vale para mim, provavelmente não vale para você, Vasco, porque seu perfil é diferente do meu, pela sua idade, pela sua circunstância e tal. Mas, pensando naquela maneira mais simples, que é o conservador, o moderado e o arrojado, um conservador não deveria ter mais do que 20%, no máximo 20% do seu investimento atrelado a ativos estrangeiros, né? Alguém que seja moderado, ele pode chegar lá nos 30%. E o arrojado, daí para mais. Lembra que vai ter sempre o risco cambial. E o que você está investindo? Você pode estar investindo numa empresa mais arrojada, numa empresa menos arrojada. Naquelas estratégias de ETF, esqueci de falar de um que é super legal, assim, opinião, né? Que é o de mínima volatilidade. Então tem fundos que escolhem aquelas ações que têm o menor sobe e desce. Sobe e desce eu chamo que é o tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tem uma que é mais... ele escolhe as ações menos voláteis ou mais estáveis. Então, além de pensar, não é que porque eu sou conservador, então vou colocar 10% de investimento internacional, eu vou ser conservador pela quantidade. Se eu pegar esses 10% e colocar em ativos muito arrojados, de empresas todas startups ou coisa assim, não vai ser condizente com o meu perfil, né? Então, entenda onde vai investir e entenda um limite de alocação que para um conservador não deveria passar de 20%, para um moderado até no máximo um 30%. E diversificar também, não precisa ser tudo nos Estados Unidos, né? Tem a Ásia, tem outros países, outros continentes, outras estratégias do seu portfólio. Mas tem que ter. Isso é uma mentalidade que a gente tem que mudar. O mundo inteiro sabe investir internacionalmente. O brasileiro está aprendendo agora e é importante que comece a fazer. Excelente. Agora eu vou passar pelas perguntas aqui que chegaram. Uma pessoa perguntou sobre Forex, se ele é legal no Brasil. Eu não sei quando vocês vão assistir essa live aqui, mas a CVM, todas as ofertas atualmente não são regulares. Então, o Forex é um derivativo, é regulado pela CVM. Então, se alguém estiver te ofertando e não for registrado na CVM, você pode nos denunciar pelos nossos canais de atendimento. Também foi perguntado sobre uma determinada companhia que estaria investindo, eu não vou falar aqui. Acesse o nosso site, veja se ela tem registro. Se ela não tiver e está te ofertando investimentos, pode comunicar a CVM pelo nosso canal do SAC, Serviço de Atendimento Cidadão, ou manda lá para delação. Nós temos um canal de delações anônimas, onde você pode mandar a sua denúncia. Mas, por favor, não se identifique quando fizer uma denúncia anônima à CVM, porque temos muitas pessoas que acabam se identificando. Agora, eu vou ter as seguintes perguntas aqui. Por exemplo, vamos começar aqui. O que você acha de comprar fundo imobiliário no exterior? Está um pouquinho, enfim, fora do escopo. O que você acha? Tem tudo a ver com a diversificação. E dos BDRs listados aqui no Brasil, 30 deles são de REITs, que são os equivalentes a fundos imobiliários americanos. Vale a diversificação territorial, né? Por que eu vou ter apenas imóveis no Brasil, se eu também posso ter imóveis em outras economias, e muitas vezes economias mais sólidas, mais avançadas. Então, segue o mesmo raciocínio. Essa sigla que você falou é Real Estate. Você podia falar de novo, que teve uma pergunta aqui sobre isso? Real Estate Investment Trust, REIT, que é, assim, né, o fundo imobiliário é inspirado no REIT, mas o nosso fundo imobiliário ele tem mais a característica de fundo de investimento, e o REIT é muito mais parecido com uma empresa, com uma companhia mesmo.
E já tem BDR disso, Tem. desses fundos no exterior? Então, eles são tão parecidos com empresas, Vasco, que 30 deles fazem parte da carteira do S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Então, esses 30 já tem BDR aqui. Ah, entendi. Um usuário perguntou se a Gilson, se seria qual a vantagem do BDR em relação à ação. Eu acho que você já explicou, né? De forma geral, né? Facilidade de fazer aqui, a tributação, tudo mais. Uma outra pergunta aqui, se os BDRs têm pago dividendos. Você que acompanha o mercado, como é que você tem visto isso acontecer? Sim, então, depende muito da regulamentação do país de origem. Por exemplo, nos Estados Unidos não é obrigatório pagar dividendo. A empresa pode reter e reinvestir no negócio. Então, aquelas que pagam dividendo, sim, né, chega o dividendo aqui em reais. E quando as empresas pagam dividendo, inclusive, é com um nível de planejamento e de linearidade incrível lá nos Estados Unidos, né? Tem muita gente até que critica que é o planejamento de dividendos que dita toda a companhia, né? Porque você pega algumas empresas que, assim, há centenas de anos paga regularmente os dividendos, tudo certinho. Então, a empresa que paga dividendos, sim, mas tem muitas empresas que pela sua estratégia e como a legislação permite, não pagam dividendos, elas recompram ações ou reinvestem no próprio negócio. Se a companhia estrangeira pagar dividendos, seja lá em que moeda for, vai chegar em reais para você, no caso do investimento via BDR. Perfeito. Uma pergunta sobre imposto. Existe a compensação do imposto de renda nos dividendos dos BDRs? Esses 30% retidos no exterior que você citou, isso tem alguma compensação? Sinceramente, não sei dizer, né? Quando a gente vai para a tributação, é um imbróglio enorme, e eu sei que ele não é simplesmente como um dividendo, né? Até a forma de declarar é diferente, porque é receita vinda do exterior. Mas sobre compensação, não vou saber responder. Aí vai depender também muito do mercado, né, de origem. Em cada país pode ter um acordo diferente com o Brasil de tributação, que muda Uma coisa legal, vou aproveitar para perguntar para você, Vasco. Eu estou falando que o BDR pode ser de vários países, não só dos Estados Unidos, mas não é de qualquer país, né? Qual que é a atuação da CVM para falar a ação do país tal pode ser listado aqui e de outro país não? Existe uma coisa muito importante que é a participação desse mercado, desse país, do regulador local, no memorando multilateral da IOSCO. Então, existe uma organização internacional, que é a International Organization of Securities Commissions, que reúne todos os reguladores de mercado de capitais, a SEC americana, a FCA do Reino Unido, e existe, portanto, um mecanismo de colaboração, que é esse memorando multilateral, por meio do qual nós trocamos informações. Então, aqueles BDRs que venham de países que sejam mercados reconhecidos pelo Brasil e pela CVM têm, assim, uma maior possibilidade de serem distribuídos ao investidor de varejo, e a própria 332 reconhece essa diferenciação. Acho que também o próprio regulamento do mercado onde ele é negociado, né, se ele é negociado na Bolsa, deve fazer menção ao fato de ser uma entidade regulada em um país que tem, em que o regulador é reconhecido pela CVM. Agora, a gente tem 1 minuto e eu acho que, infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas, mas tivemos muitas demandas aqui. Vamos tentar responder a vocês depois. Eu vi que o material tem muito interesse esse tema para o futuro, então talvez a gente possa fazer uma específica depois sobre desses temas que a gente tratou hoje aqui, professor Arthur. Eu queria lhe agradecer pela sua excelente exposição, dizer que esse material vai ficar no nosso YouTube CVM Educacional, para quem quiser olhar, e se você puder fazer o seu recado final para o investidor que está nos acompanhando aqui e que demonstrou interesse por investimentos no exterior, qual seria esse? Primeiro, parabenizar o investidor que presta atenção naquilo que a CVM está falando, que o regulador está falando, e aqui com o chapéu do educador, né? O trabalho da CVM educacional é uma das grandes funções da CVM, mas é muito legal ver isso acontecer e num contato tão próximo com o cidadão, com o regulado. Então, parabéns para quem está consumindo esse material, significa que ele está estudando, esse é o principal. Estude antes de investir.
tudo tende a dar certo quando você faz investimentos bem pensados, bem planejados, né? Você planta patrimônio, planta o investimento hoje, colhe patrimônio no futuro, mas desde que coisas sólidas, consistentes, a preços de mercado. E nesse sentido, quanto mais você buscar se informar, melhor. E do ponto de vista de começar a investir em ativos internacionais, está mais do que na hora da gente virar a chavinha, porque isso é super comum fora do Brasil, e por motivos históricos, juro alto, inflação, aquela coisa toda, a gente ainda era muito fechado. Agora está na hora da gente mudar o tom e ter um pouquinho de ativos atrelados a outras economias. Obrigado, viu, Vasco, CVM, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade aqui. Olha, os agradecimentos são nossos, parabéns pela excelente exposição e para aqueles que estão nos acompanhando, nas próximas 2 semanas, agora de abril, nós faremos mais 2 lives específicas sobre investimento em bolsa, quais as características, o que o investidor deve prestar atenção. Acompanhe a gente aí no CVM Educacional. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, professor. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.